Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 22 de outubro de 2021. Bem-vindos a mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é Ana Karen, dirigente do coletivo classista Ana Montenegro. Médica formada pela Universidade Estadual de Feira de Santana, na Bahia, especializada em medicina da família e comunidade, Ana Karen é filiada ao Partido Comunista Brasileiro desde 2013. Antes de começarmos a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Opera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas à convidada. Basta escrevê-las na área de bate-papo do YouTube. A quem as fizer, peço que contribuam com o Super Chat ou Super Sticker. Trata-se de pequenos valores que ajudam e muito ao sustento e ao desenvolvimento de Opera Mundi. Outra forma de colaboração é através do Pix. A nossa chave é apoie@operamundi.com.br. Eu vou repetir, apoie@operamundi.com.br. A nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Bom dia, Ana Karen. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite. Oi, bom dia, Breno, e todo mundo que hoje está nos acompanhando. Eu que agradeço pelo convite em estar aqui hoje. É muito legal, assim, estar aqui no programa. E vamos lá, conversar um pouco. Ana, o que é o coletivo classista Ana Montenegro? Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro. Ele é um coletivo que ele surge a partir das demandas das mulheres comunistas do PCB em ter um coletivo que consiga se estruturar a partir dos debates, principalmente dos debates de mulheres, que vá para além do próprio PCB, né? Além de mulheres do próprio partido, que são mulheres do partido, mas também que vão para além do próprio partido como uma área de influência, no qual você aproxima outras mulheres e outras jovens, no debate que nós acreditamos que é fundamental, que é a situação da mulher dentro da sociedade capitalista e a situação dessa parte da classe trabalhadora, que é uma situação diferente, né? Principalmente dentro de um país que foi também permeado pelo extermínio da população indígena, né, dos povos originários. Então, quando nós estamos falando da situação da mulher, nós também não estamos falando de uma mulher genérica, nós estamos falando de um território que tem esse passado e um passado de escravidão dos povos negros de África que vieram para aqui em situação de escravidão. Então, nós compreendemos que é necessário, enquanto comunistas, ter um espaço de organização das mulheres que reflita e organize a partir das pautas, que é das lutas da classe trabalhadora, que tem a ver com as pautas mais gerais da nossa classe, e aí a luta salarial, a luta por direitos trabalhistas, conectado à luta pela condição, né, a condição diferenciada de ser mulher negra, de ser mulher indígena, dentro de um país que é um país de capitalismo dependente e que tem esse passado. Mas, para além disso, essa luta, né, que é uma luta contra opressões, contra a violência, né, nós estamos dentro de um país no que mais mata mulheres no mundo, em situação, pela questão do feminicídio. Nós estamos dentro de um país, dentro que
a população LGBT ela é exterminada, né, a tal ponto que nós temos uma população trans que vive, que tem a média de vida de 35 anos. Então, isso são situações de violência extremas que têm a ver com a sua situação de classe e tem a ver com a sua escolha, né, a orientação, que é a orientação sexual, e com a sua identidade de gênero. Mas, para além disso, isso está ligado à estratégia socialista. Então, o coletivo feminista classista Ana Montenegro, ele acredita que nós necessitamos nos organizar desde já para transformar essa situação, né, da trabalhadora, em geral, e a classe trabalhadora com suas particularidades, nas suas particularidades, que na verdade não são particularidades, né, a classe trabalhadora, nós somos majoritariamente mulheres na nossa classe, mas com a estratégia socialista. Isso é um elemento que é um elemento-chave, inclusive, que vai definir, né, o que hoje nós concebemos enquanto a leitura do feminismo que nós temos hoje, que se diferencia, né, de outros setores do feminismo diverso. Então, não é possível transformar a situação da nossa classe sem nós tomarmos o poder do Estado e sem rumarmos para uma sociedade sem classes, né, para uma sociedade comunista. É isso que tem aí na definição, né, que é uma das linhas principais da relação do feminismo classista com o PCB. Deixa eu fazer uma pergunta. Somente militantes do PCB podem se integrar ao coletivo feminista classista Ana Montenegro, ou esse coletivo abriga militantes que não tenham filiação com o PCB? Não, ele é um coletivo amplo, que abriga militantes que a gente chama de militantes independentes, e também homens. Nós acreditamos que homens cis ou trans, né, como mulheres cis ou trans, elas também podem compor o coletivo, né, mas aí antes eu já falo sobre isso, sobre essa questão, né, nós acreditamos que um dos elementos fundamentais da construção da estratégia socialista é a construção do poder popular. Isso significa que tem algumas mulheres que ainda estão nesse processo de conhecer, se organizar nas lutas, no momento inicial, que se aproxima, né, em relação a essa questão do combate da violência contra a mulher, que se aproxima a partir do debate das múltiplas jornadas de trabalho, que se aproxima a partir das questões que são do machismo que é reproduzido cotidianamente dentro dos nossos espaços de trabalho, de lazer, mas que ainda não tem uma clareza sobre a estratégia ou então sobre a necessidade de organização dentro de um partido comunista. Então, nem todas as mulheres que são do coletivo, elas são militantes do partido. Assim, nós temos um elemento que, assim, nós não temos condição de abrigar mulheres de outras organizações, porque nós temos os nossos debates internos que perpassam por elementos do partido, mas todas as militantes, ela tem que ter ciência, né, que o Ana Montenegro, ela é um coletivo que ele tem uma autonomia relativa em relação ao PCB, e que ele está ligado à estratégia, que é a estratégia socialista, que é a estratégia que nós defendemos hoje, como a nossa orientação principal para a tomada, né, e a Revolução Brasileira. Quem foi Ana Montenegro? Quem foi Ana Montenegro? Deixa eu só falar dessa questão dos homens, porque senão, aí eu já falo de Ana Montenegro, porque senão às vezes perde. Porque também tem muitas pessoas, nossa, tem homens no coletivo, como assim, né? Um coletivo feminista que tem homens, nossa, isso é super polêmico. Sempre eu escuto isso. Nós acreditamos que também os homens da nossa classe, eles são os nossos companheiros e camaradas de luta, e que eles podem, sim, estar aqui dentro, e é função também, dentro deles, estarem nas lutas e aprendendo, para também superarem esse processo, né, da criação e da formação da consciência, que é uma formação da consciência machista, né? Então, é fundamental para a gente também ter homens dentro do coletivo, apesar deles serem minorias, temos poucos homens dentro do coletivo, mas nós falamos cotidianamente para os nossos camaradas que eles precisam ter conhecimento das nossas resoluções, compreender os nossos debates, porque o nosso debate do Ana Montenegro é o debate da nossa classe. Todos os nossos camaradas comunistas, eles precisam se apropriar de todos os elementos que perpassam a luta das nossas classes, também a da luta de nossa classe, também para evitar a reprodução do machismo no nosso cotidiano. Quem foi a Ana Montenegro? Vamos lá.
Ótima pergunta. A Ana, ela foi uma militante histórica do PCB, que ela esteve aí dentro de um dos processos mais importantes para nós no último período, que foi o momento da manutenção do partido, né, lá no momento do racha do PCB, que nós conseguimos manter o partido enquanto o PCB, num período que houve uma tentativa de dizimar o partido, né, e de acabar com o Partido Comunista em 92. E a Ana foi uma das principais... Só para explicar para os nossos espectadores, é o momento em que se forma uma maioria dentro do velho PCB, que converte o PCB em PPS, que depois vira Cidadania. Há uma resistência dentro do PCB a essa posição, e esse bloco que organiza a resistência reorganizaria o PCB nos anos 90. É isso, não é? Isso mesmo, isso mesmo. Tem muita gente que está nos acompanhando que não conhece essa história. Então, essa história. E aí, das figuras principais nesse período do racha é o Roberto Freire, né? Esse é um momento que, o que é que nós temos no mundo, né? Internacionalmente, é o período, né, que tem a queda do Muro de Berlim, né? A gente está naquele processo de fim da União Soviética. Os partidos comunistas no mundo, e o PCB também, tinham uma relação direta com a União Soviética. Então, existe um processo que não é só um processo dentro do Brasil, mas internacionalmente, de negação da possibilidade do comunismo, né? Então, isso também vai estar relacionado com um processo de transformação de vários dos partidos também da Europa, que, de uma certa forma, muitos deles vão se aproximar do eurocomunismo, negando que existe uma possibilidade efetiva de rumo ao socialismo. Então, esse é um movimento internacional. E dentro do Brasil, isso vai se dar principalmente com essa tentativa de liquidar o PCB, né, que a gente vai chamar do movimento liquidacionista, que vai, esse setor, que é um setor, né, grande, inclusive, dentro do partido, que acaba levando muito da estrutura partidária, da estrutura física partidária. O PCB foi o maior partido comunista, né, o maior partido de esquerda, dentro do Brasil, por grande parte da história do país, né, do período que nós temos as organizações que são as organizações de esquerda. E nesse momento, ele vai tentar liquidar e acabar com o PCB, justamente negando a possibilidade que seria efetivamente de haver uma tomada de poder pela classe trabalhadora através de uma revolução, né, de uma revolução socialista. É esse o elemento-chave que vai estar dentro desse racha. O Roberto Lé sai, vai se transformar, vai formar o PPS, isso vai carregar toda essa estrutura. Existe um grupo que se mantém dentro do partido, que esse grupo, inclusive, vai ter grandes dificuldades, porque vai, inclusive, ter que brigar pela legenda do PCB, porque no momento, correu o risco de nós perdermos, inclusive, o nosso símbolo, né? Então, vai brigar para se manter o símbolo do partido e, ao mesmo tempo, também vai brigar para avançar, né, essa estratégia, essa leitura da realidade, em um sentido que seja um sentido maior de leitura da realidade brasileira e fazer com que essa estratégia ela avance. É esse um pouco do movimento. A Ana Montenegro tem um vídeo que é um vídeo belíssimo dela, fazendo uma fala, né? A Ana, ela era cearense, mas ela veio morar na Bahia durante um determinado período. Ela, aqui na Bahia, inclusive, ela vai ser recrutada na Bahia para o PCB. O recrutamento dela vai ser em uma pensão, que fora uma pensão no qual Maria Brandão dos Reis, que é um outro nome histórico, uma mulher negra, que vem do interior baiano, que tem uma pensão numa parte que é central, mas é periferia dentro de Salvador, e que abriga vários comunistas. A Ana vai ser abrigada nessa pensão, mas nesse momento a Ana ainda não estava dentro do processo de aproximação. Na verdade, ela estava vindo do Rio de Janeiro,
né, e ela vai precisar de ficar em um local, vai ser... Aí a Maria Brandão dos Reis, ela vê aquela agitação, né, lá na pensão, e aí a Maria Brandão convida a Ana Montenegro para ir para uma ocupação urbana. E essa ocupação urbana, que vai depois virar um dos grandes bairros de Salvador, elas vão dormir com várias mulheres dentro desse espaço. Pouco tempo depois, a Ana Montenegro vai ser... o Marighella vai assinar a ficha de filiação da Ana Montenegro. E a Ana tem um texto belíssimo que ela vai falar dessa ocupação urbana. Ela foi um nome histórico dentro do PCB, a primeira mulher que vai ser exilada devido à atividade política dela. Ela, logo depois, quando ela entra no partido, pouco tempo depois, ela vai ser candidata, se eu não me engano, agora que não falha a minha memória, a deputada, mas essa informação não tenho certeza, mas ela também vai ter uma forte influência na escrita política dentro do partido. Ela vai escrever para o jornal O Momento Feminino, ela é uma das editoras do Momento Feminino, um jornal que vai ser organizado por um grupo de mulheres dentro do partido. Quando ela não só o Momento Feminino, ela tem vários outros jornais que ela vai escrever. No momento do golpe, a Ana está dentro de uma rádio. Ela está dentro de uma rádio iria fazer um programa, ela já está no Rio de Janeiro, e aí algumas pessoas vão tirar a Ana Montenegro lá dentro do espaço, já fazendo com que a Ana despiste, né, saia de dentro do Rio. O Marighella vai pegar os filhos da Ana, para levar, né, os filhos da Ana vão estar dentro, vão rodar o Brasil um pouco, algumas cidades, até eles conseguirem sair para o exterior, e a Ana é essa primeira mulher exilada dentro do país no período da ditadura, justamente por essa importância política dela. Só vou falar mais uma questão que eu acho que é fundamental. Internacionalmente, a Ana Montenegro vai ser um dos principais nomes que vai começar a escrever para a Federação Democrática Internacional de Mulheres, e ela vai ser um dos nomes dessa correspondência internacional da FEDIM. Ela vai virar uma referência, inclusive ela vai ser acolhida em Cuba, depois ela vai para a Alemanha, vai ficar durante um período dentro da Alemanha. Ela também vai ter uma relação importante com os processos revolucionários que estão acontecendo na África, com reuniões com esses setores, né, com as organizações que estão nas lutas anticoloniais na África, e ela vai também estar articulada com alguns setores de mulheres que começam a se organizar, mulheres que foram exiladas do partido, que começam a se organizar, mulheres do Brasil que foram exiladas na Europa, para tentar organizar algumas escritas e algumas organizações dentro da Europa no período que ela foi exilada. Daria para contar um monte de coisa que a gente só ficaria aqui nele. Ana, há muita gente que critica o movimento comunista por ter sido pouco atento à luta das mulheres. Há quem caracterize o feminismo como um movimento do pós-guerra ou nascido nos anos 80. Você concorda com esse ponto de vista? Não, eu discordo, assim, bastante. E aí, por quê, né? Primeiro, porque os escritos do Marx e do Engels, eles já trazem a questão da mulher em vários dos seus escritos principais. Se nós formos pegar o Manifesto do Partido Comunista, lá no Manifesto do Partido Comunista já tem falando sobre a condição da mulher e a condição da família e a condição degradante da mulher. Nós temos o livro-chave, né, que é a Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, do Engels, que ele vai debater a condição da mulher, e ele vai dizer, né, ele vai falar com todas as letras, a primeira divisão social do trabalho é a divisão sexual do trabalho, no qual as mulheres elas passam, né, a situação de dominadas. Então, essa é a primeira divisão social do trabalho, e isso está relacionado com a origem da propriedade privada. Ele vai fazer um estudo, né, um estudo de várias tribos e organizações tribais que têm outros formatos de família, outros formatos de organização comunitária. Então, é importante, isso é um marco para nós, dizermos que
a situação da mulher enquanto mulher, ela surge a partir da divisão social do trabalho. Isso significa que, antes, a mulher não era mulher. Como assim? A mulher não era mulher? Sim, a mulher não era mulher. A mulher é um ser social do nosso tempo. Com todas essas características que nós temos hoje, inclusive, né, vestir batom aqui, tá com o cabelinho, até a situação de sofrer violência e de várias e várias mulheres que relegam a sua vida para uma relação amorosa. Ou a situação que é a situação de milhares de mulheres que precisam abandonar os seus filhos porque para serem cuidados, sem cuidados, né, nas periferias urbanas, para trabalhar em casas de famílias como trabalhadora doméstica. Essa situação de trabalhadora doméstica, que é um elemento chave, né, do trabalho doméstico, ele só existe porque nós estamos dentro de uma sociedade divididas em classes, no qual uma parte da classe ela é explorada por outra, no qual o fruto do nosso trabalho, aquilo que nós produzimos, ela é retirado, ele é roubado, não é roubado, mas ele no processo de exploração, ele é retirado daquelas pessoas que produzem tudo que hoje nós temos, né, para sobreviver, que somos nós, classe trabalhadora. Então, o Engels, ele está dizendo o quê lá no Origem da Família, da propriedade privada e do Estado? A condição de se tornar mulher, esse ser mulher, a condição de dominação, ela só surge porque vai surgir a divisão, que é a divisão social. Primeiro uma divisão sexual, depois uma divisão social do trabalho, no qual uma parte começa a retirar o fruto do trabalho dos outros, né? Isso só é possível com o surgimento da propriedade privada. Mas para nós mantermos a propriedade privada, veja bem, lá no início não existia DNA, não existia nada que fosse possível saber quem seriam os filhos para se transmitir a propriedade, como nós conhecemos hoje. Anteriormente, os filhos eles não eram filho de mãe e de pai. Os filhos eles eram filhos da tribo. Inclusive, o cuidado não era um cuidado que a mãe precisava cuidar dos seus filhos. O cuidado inicial era simplesmente processação. O filho ele era cuidado por toda a tribo, por toda a clã, né? As crianças elas eram fundamentais porque elas que teriam a possibilidade de continuar aquele organismo coletivo que existia ali. Inclusive, ali nós não temos, nesse momento que o Engels está estudando, não existia uma divisão social do trabalho hierárquica, mas existia também uma divisão do trabalho que ela era não hierárquica. E nessa divisão não hierárquica, algumas mulheres, o trabalho das mulheres, inclusive em algumas tribos, ela era mais central do que o trabalho do que a gente hoje concebe enquanto mulheres e homens, né? Porque muitas das vezes as mulheres que nós concebemos hoje como mulheres, elas eram mais cuidadas justamente porque ela tinha uma função fundamental que era a procriação. Então, elas não eram, as mulheres, elas em geral não iam, algumas tribos, não eram todas, algumas mulheres, elas não iam para a caça, mas elas faziam o cuidado, né? Quando surge a agricultura, elas faziam o cuidado, que é o cuidado da agricultura. Então, aquele cuidado coletivo daquele espaço, eles eram mais fundamental, enquanto do ponto de vista do trabalho para as tribos, do que a própria caça, porque muitas das vezes a caça não supria a tribo. Então, o trabalho dela, o Engels fala isso, né, nesse livro, os trabalhos delas, inclusive, muitas das vezes eram mais centrais em alguns espaços do que o trabalho dos homens. Essa distinção do trabalho não levava a uma hierarquia. Essa hierarquia vai surgir com a necessidade de transmissão da propriedade privada, porque no momento no qual a humanidade começa a explorar e a retirar o fruto do trabalho do outro, isso daí não é do nada, isso daí não é natural, isso daí são pelas condições históricas, não dá para a gente discutir aqui, né, as diversas teorias que justificam, aí a gente ficaria aqui só falando disso, as diversas teorias que vão pensar, né, mas um elemento que era essencial, ali naquele momento existia um entravamento das forças produtivas, que aquele próprio modo de produção social, ele acabou condicionando com que surgisse a propriedade privada. E esse surgimento da propriedade privada vai fazer com que haja uma necessidade de saber quem é o filho para a gente transmitir simplesmente para o filho, porque senão não há acúmulo da propriedade, senão não há acúmulo de grãos, senão nós não sabemos. Em situação de escassez, eram importantes, às vezes, se acumular os grãos e essa propriedade que começa a ser acumulada. Para sabermos quem eram os filhos, né, os homens saber quem eram os filhos,
ele necessitava saber que a mulher era dele. Ou melhor, que o filho era dele, não que a mulher era dele. E como é que você sabe que o filho é seu quando não tem DNA? Só se a mulher, ela fosse virgem. Então, assim, por isso que, inclusive, lá os reinados, mais tarde, você só transmite o reinado para o primogênito. Porque o primogênito, a mulher vai sangrar no período da primeira relação sexual, e aí eu tenho como saber que é meu filho. Os outros filhos eu não tenho como saber que é meu. Então, uma correlação com a propriedade privada e a propriedade do corpo da mulher tem a ver com as transformações que aconteceram no mundo do trabalho, que vão fazer com que a guerra passe a ser uma das principais atividades econômicas, porque através da guerra consegue-se pegar homens e tornar eles escravos, e agora os escravos já é possível explorar o trabalho dos escravos, porque há um desenvolvimento já das forças produtivas, então é possível explorar o trabalho dos escravos. E a outra questão é também o surgimento, né, dessa propriedade. Estou falando aqui rápido, sei que é muita coisa, mas o elemento fundamental para nós, e está lá desenvolvido no Engels, o Engels nos dá a base hoje do que nós conseguimos conceber dos principais elementos da dominação e da opressão das mulheres dentro da sociedade de classes. Mas além dessa parte, digamos, teórica, que você estava sintetizando, que se refere à elaboração do marxismo, em particular do Engels, na atuação dos partidos comunistas e dos estados derivados dos partidos comunistas, as questões das mulheres já eram uma agenda relevante? Sim, em alguns, né? Agora vamos lá. Por exemplo, o Partido Social Democrata Alemão, ele é um dos maiores partidos que nós temos, que foram desenvolvidos, né, a partir das concepções do Marx e do Engels na Europa. E esse partido é um dos partidos que vão, por exemplo, ter dois nomes fundamentais, a Clara Zetkin e a Rosa Luxemburgo, que vão disputar essa organização. E a Clara Zetkin, assim, todas as pessoas dentro do partido, por exemplo, eles defendiam que esse elemento da concepção da mulher, ele era fundamental? Não. Mas, por exemplo, um dos fundadores do Partido Social Democrata Alemão, o Augusto Bebel, ele tem um livro sobre a condição da mulher, e o Augusto Bebel vai fazer essa defesa. Mas, assim, isso não significa que isso era homogêneo, né? Muito menos que todos os partidos sociais-democratas, eles tinham isso como elemento principal. Por exemplo, a Primeira Internacional, no início da Primeira Internacional, foi uma disputa para as mulheres. A Primeira Internacional Comunista foi uma disputa para as mulheres terem local, espaço para voz, para fala, né? Então, isso, assim, naquele primeiro momento, inclusive, eram os homens, né, que estavam ali principalmente. Apesar do Marx, né, já fazer uma defesa que era uma defesa sobre a condição, que era a condição da mulher. A Clara Zetkin, ela vai ser um dos nomes principais do movimento internacional de mulheres do mundo. Nós escutamos frequentemente falar das sufragistas, né? Porém, nós, no mesmo momento, mais ou menos, que a gente está, né, na verdade, o movimento sufragista dentro dos Estados Unidos, que se inicia num processo, que é um processo de algumas mulheres se organizando em um primeiro movimento dentro das lutas abolicionistas dentro dos Estados Unidos, esse movimento, ele inicia pouco tempo antes da organização das mulheres, na verdade, da organização do Partido Social Democrata Alemão, né? Ele está lá se organizando no final do século XIX, o movimento que é um movimento que vai se tornar um movimento sufragista. Esse movimento vai ter algumas teóricas que vão defender, inclusive, que a gente poderia conceber que dentro da Europa, no período da Revolução Francesa, já haviam elementos que eram elementos importantes que vão estar próximo dos movimentos sufragistas. Eu não defendo isso. Eu acho que lá dentro da Revolução Francesa, nós tivemos mulheres que foram importantes e que fizeram defesas importantes ali, né? Mas também
nós temos outros tantos exemplos de mulheres que foram organizadas e que lutaram antes mesmo do movimento sufragista, e nem por isso vai ser concebido enquanto movimento das sufragistas. Acho que o movimento das sufragistas ela tem uma localização específica de onde é que ela inicia. Eu queria fazer uma pergunta sobre isso. No final, eu queria te perguntar exatamente sobre isso. No final do século XIX, início do século XX, ficaram famosos os embates entre as mulheres marxistas e as sufragistas. Há, inclusive, textos importantes a esse respeito da Alexandra Kollontai. Esse embate entre feminismo marxista e feminismo liberal nasce naquele momento e segue vigente? Então, primeiro, uma questão. Eu não classificaria como feminismo marxista e como feminismo liberal. Né? A gente, às vezes, chama, mas, primeiro, porque nem a Alexandra Kollontai e nem a Clara Zetkin, que eram os dois principais nomes, elas não se consideravam feministas, para começar, né? Elas se consideravam comunistas, se consideravam socialistas comunistas. Elas não vão utilizar essa nomenclatura, apesar de hoje, quem faz uma defesa do feminismo marxista vai retomar e vai dizer que ali já tinha uma defesa que nós podemos considerar hoje que seria uma defesa feminista. Sim, já haviam embates. A Clara Zetkin, inclusive, ela tem um texto super interessante, eu até deixei o livro aqui, que ela tem um texto que ela vai debater com as sufragistas em relação à questão do voto. Esse livro que eu gosto muito, acho que vale a pena, ele tem elementos históricos bem legais, que é As Origens e a Comemoração do Dia Internacional das Mulheres, da Ana Isabel Álvares Gonçalves. E ela pega um texto da Clara Zetkin, que a Clara Zetkin está debatendo com as sufragistas, né? E ela já está dizendo ali, a luta pelo voto, ela é importante, mas ela é insuficiente, ela está dentro das pautas, que são as pautas pequeno-burguesas, extremamente limitadas. Não é suficiente as mulheres terem direito ao voto, se as mulheres continuam na mesma situação degradante dentro das famílias, que são as famílias burguesas, e, ao mesmo tempo, na condição que é a condição de trabalho. Então, o debate entre o feminismo liberal, que não é ainda, a gente não pode chamar de feminismo liberal, eu vou também falar sobre isso, aí eu acho que também é importante, mas o debate que tem entre as mulheres, né, que estão ali concentradas no que, principalmente, os partidos que vai ter maior relevância. Nesse instante, a gente volta lá para a concepção o debate de Estado, que esse debate é importante também, tá? Não esqueci, não. Os Estados socialistas, como é que eles, né, estiveram. Esse debate é importante. A gente volta. A Alexandra Kollontai, a Clara Zetkin, mulheres que estavam organizadas dentro do partido... do Partido Socialista dos Estados Unidos, agora eu não vou me recordar o nome de todas, elas já faziam a disputa e faziam esse debate sobre a condição do limite da luta, que não era só uma luta pelo voto, mas a luta pela propriedade privada, era a luta para ter direito ao divórcio, que vai ser um dos principais elementos lá das sufragistas, né? É a luta para ter o direito da liberdade burguesa, da mesma liberdade que os homens burgueses. Isso não significa que essa era uma liberdade plena. Eu tenho muitas dificuldades com esse conceito de liberdade, inclusive, né? Mesmo que a Rosa Luxemburgo ela vai usar esse conceito, mas o problema é que a nossa concepção de liberdade hoje ela é a liberdade burguesa. A liberdade qual é a liberdade, né? Por que surge o conceito de liberdade? Liberté, fraternité, égalité. Ele surge porque a classe trabalhadora, que naquele momento ainda está no momento do surgimento do capitalismo, você tem setores que eles estão ligados à terra e ao campo. Nós ali temos uma disputa, né, para o fim do feudalismo, mas aqueles trabalhadores eles estão totalmente ligados à terra. Então, para nós termos pessoas que saiam do campo, foi necessário, claro, o processo de cercamento, mas também era necessário, nas ideias iluministas, né, um processo que era dizer assim, nós temos liberdade, que é essa liberdade individual, que era liberdade para quê? Vender a nossa força de trabalho. O que é a liberdade burguesa? Liberdade para vender a força de trabalho no mercado, como mercadorias. É essa liberdade. Efetivamente, dentro do capitalismo, não existe algo que a gente poderia chamar de liberdade plena. Mas aí, lá voltando para o debate das sufragistas, o debate de liberdade, o debate de igualdade, é o debate da Revolução Francesa,
que é, inclusive, o debate de ter liberdade e igualdade igual aos homens burgueses para determinados setores. Mas é importante um elemento sobre a questão do movimento das sufragistas. Ele não é homogêneo. Ele é apresentado, e a gente tenta evitar isso, como algo homogêneo que era isso. Mas, veja, há mulheres trabalhadoras em determinados momentos que já estavam dentro das fábricas nos Estados Unidos, que começam a disputar esse movimento, vão ter nomes importantes, inclusive, que elas não podem ser esquecidas historicamente. Eu, infelizmente, não consegui pegar todos esses nomes, mas tem figuras importantes que vão disputar o movimento das sufragistas, tentando disputar em relação a uma tentativa, né, de trazer os elementos da luta das mulheres trabalhadoras já dentro de direitos dentro das fábricas, mas, infelizmente, esse movimento, que não é um homogêneo, que foi disputado, ele acaba perdendo, né, é isso que aconteceu. E aí vira o que a gente vai chamar de forma que eu não tenho acordo, não só eu, a maioria das teóricas hoje que vão fazer o debate sobre o feminismo marxista, elas vão dizer que não tem acordo com esse debate das ondas, né, mas vai ser o chamado a primeira onda feminista. Vai ser mais tarde concebida como a primeira onda feminista, que vai ser esse primeiro movimento da organização das sufragistas, né, e dessa luta por direitos, que é esse direito da propriedade, o direito de trabalhar e o direito... Aí, veja bem, inclusive, assim, o direito de trabalhar. As mulheres negras que foram escravizadas sempre trabalhavam. As mulheres lá dentro da Europa, né, sempre estavam trabalhando. As mulheres da classe trabalhadora dentro da Europa estavam trabalhando. Inclusive, tem um livro do Engels, aí voltando lá para a literatura, que dizem, né, que o Marx e o Engels não escreveu, que é a situação da classe trabalhadora na Inglaterra, que o Engels fala sobre a situação das mulheres, e aí quem diz que o Engels esqueceu? O Engels foi fantástico, assim. O Engels fala sobre a situação das mulheres da classe trabalhadora, o Marx, no Capital, também tem vários trechos, elementos importantes, e ele falando da situação das mulheres trabalhadoras, é uma situação, assim, que você fica pensando, né, como é que tem mulheres que estão lá brigando por direito de trabalho, as mulheres pequeno-burguesas, né, porque as mulheres trabalhadoras, inclusive, ele fala, né, um momento que as mulheres perdiam o leite nas fábricas, porque depois do primeiro dia, as mulheres só podiam ter o filho. No outro dia, elas já tinham que voltar para as fábricas para cumprir 12 horas de jornada de trabalho e passar o dia todo. E essas mulheres, elas tinham que ter algumas, né, vestimentas para segurar isso, mas ele fala, né, ele descreve que o leite jorrava e as crianças estavam lá passando fome dentro de casa. Então, a classe trabalhadora, o direito que elas estão lá reivindicando dentro dos Estados Unidos, ele é um direito que, um direito não, né, uma situação que as mulheres que dentro da Europa, por exemplo, as mulheres negras dentro dos Estados Unidos, que inclusive não é consideradas mulheres, não só dentro dos Estados Unidos, né, mas também de outros tantos países, as mulheres negras, por isso que a gente também não pode falar dessa mulher universal, as mulheres negras que foram escravizadas não são consideradas mulher. Na verdade, as mulheres negras escravizadas, elas vão serem igualadas e vão trabalhar da mesma forma que qualquer homem, né, dentro dos Estados Unidos e também dentro de outros países. Aí ela só vai ser igualada na situação de mulher na condição que é a condição de violência. Porque além de sofrer os maus tratos, e sofrer com as chicotadas, e sofrer com o processo que é de aprisionamento, elas ainda vão ser estupradas, porque o estupro é um processo, ainda é um castigo que vai ser utilizado contra as mulheres negras. Só nessa condição ela vai ser colocada como mulher, né? Ana, de toda maneira, quer dizer, o movimento das sufragistas, você acha que pode ser dito que ele foi um movimento sob hegemonia de um certo feminismo liberal? Sim, mas é a concepção hoje que a gente tem de feminismo liberal, né? É porque hoje a nossa concepção, né? É porque eu acho que é importante... Um feminismo restrito à equalização dos direitos formais. Dos direitos formais. E dos direitos formais para pequenos setores de mulheres, não é isso? Por quê? Porque se essas mulheres... Marcos do capitalismo. Oi? E é um movimento... Da pequena burguesia. Nos marcos do capitalismo, ou seja, é um movimento que não questiona a estrutura de exploração sobre as mulheres. Isso.
é um movimento que ele se resume ao direito das mulheres pequeno-burguesas, ou seja, aquelas que têm uma condição, né, pequeno-burguesas e burguesas, a terem condições de trabalhar, a terem condições, a poderem se separar dos seus maridos, a poderem votar, a poderem ter propriedade privada. Era esses os principais elementos lá do receptora de herança, né? Porque as mulheres não tinham direito de herança. Direito de herança, que é outro elemento. Mas é isso, veja, esse movimento concebe como se fosse que as mulheres eram um ser único, né? Como se fosse que todas as mulheres fossem da mesma classe. Não, ali não é. Era um programa de incorporação das mulheres às regras da sociedade burguesa e do Estado burguês que já valiam para os homens. Não era um movimento de contestação da ordem capitalista e burguesa. Isso, não é um movimento de contestação. E o que seria o feminismo marxista? Ou seja, qual é a resposta que dá o feminismo marxista para esse debate? Vamos lá. O feminismo marxista, ele algumas teóricas vão considerar que ele surge muito recentemente, na década de 60 e 70, enquanto uma corrente teórica, certo? Então, eu não vou falar dessa corrente teórica. Depois a gente fala dessa corrente teórica. Algumas outras tantas vão fazer a defesa do que hoje se concebe enquanto feminismo marxista. Nós podemos retomar a história das lutas das mulheres socialistas desde esses momentos de organização e do surgimento do socialismo e da organização das organizações que visam destruir o capital, né? Então, a pauta fundamental é a gente superar a sociedade capitalista. Esse é o fundamental. Mas para superar a sociedade capitalista, nós também precisamos, nesse movimento, organizar um setor que é um setor-chave. E aí, não só organizar esse setor-chave, nós também temos que lutar para sim, ter direitos, porque isso é importante. Veja bem, a Clara Zetkin vai dizer, só para a gente pensar, e aí eu volto, né? A Clara Zetkin, quando ela está falando do movimento de ter voto, ela diz assim, não, sim, tudo bem, nós precisamos sim lutar por voto, isso é importante. Do mesmo jeito que nós precisamos lutar por representação política, por poder se candidatar. Mas isso não é suficiente. Isso daí é só um elemento que tranquilamente pode ser incorporado dentro dos marcos do capital, porque isso não transforma o sistema. Então, ele pode ser incorporado dentro dos marcos do capital. Inclusive, nos períodos que são os períodos da Grande Guerra, é muito importante que as mulheres vá para o trabalho, porque isso é fundamental para o capitalismo. Várias das mulheres... Substituir o trabalho masculino nas fábricas. Para substituir o trabalho feminino nas fábricas. Então, todos esses direitos que aí a Zetkin está dizendo, esses direitos que as sufragistas estão defendendo, sim, para algumas mulheres eles são importantes, mas eles simplesmente não vão efetivamente transformar nada para a situação das mulheres da classe trabalhadora, nem das mulheres que são as mulheres negras escravizadas. Isso não vai mudar, não, né? Ou dentro lá do processo de colonização. O necessário é que nós destruirmos essa sociedade que utiliza, né, da exploração da força de trabalho e da opressão das mulheres, né, dentro dessa classe trabalhadora, para manter as suas taxas de lucros e para manter funcionando o sistema capitalista. Então, o que é que a Zetkin está falando, o que é que a Alexandra Kollontai está falando, o que a Rosa Luxemburgo, apesar da Rosa Luxemburgo não ter escritos, ela tem apenas um escrito que ela fala sobre a situação da mulher, mas a Rosa Luxemburgo e a Clara Zetkin, elas eram muito próximas. Eu diria que, inclusive, existe uma divisão ali do trabalho, né? A Rosa ela vai discutir, tem um texto que é chave para a gente discutir isso, que é Reforma ou Revolução. Lá ela discutindo com o Bernstein, né? A Rosa, o Bernstein, ele é um dos setores, né, da disputa lá do Partido Social Democrata alemão, que vai dizer que o capitalismo, as mudanças do capitalismo vão
fazer com que seja impossível efetivamente destruir o capitalismo. Então, o processo é o processo de transformações aos poucos, e o próprio capitalismo, ele incluiria a classe trabalhadora e ele melhoraria a vida para a classe trabalhadora, falando isso de forma muito genérica, né? O estudo, inclusive, do bem-estar é um estudo que aí você tem que ver o que é que ele está ali, ele tem vários elementos, né? Mas ele ainda acreditava em uma melhora da vida da classe trabalhadora. A Rosa está lá discutindo com ele, dizendo assim, não, a luta por reformas, ela é necessária, ela é fundamental, mas ela tem que estar ligada com a estratégia revolucionária. Inclusive, a luta por reformas, ela é condizente, e não é só condizente, ela é necessária para nós rumarmos para uma tomada de poder da classe trabalhadora. Ela é fundamental para essa tomada de poder. Porém, essa luta por reformas, ela tem que estar ligada à estratégia revolucionária, porque senão, nós vamos fazer o quê? Nós conquistamos determinados direitos em alguns momentos, e nos momentos de crise do capital, esses direitos vão ser totalmente retirados. Aí a Rosa, por exemplo, ela já fala, e a Rosa já prevê, né, a possibilidade, dentro dos seus escritos, de um momento de crise capitalista e de grandes crises, levando à possibilidade de um momento maior de catástrofe, como uma guerra. A Rosa ela já está falando sobre isso, porque ela tem uma leitura, inclusive a Rosa considera uma das teóricas e dirigentes marxistas, né, uma das principais dentro da história socialista no mundo, e com uma leitura do Marx extremamente rigorosa, né, ortodoxa, e a ortodoxia compreendendo como uma leitura que utiliza um método marxista para a leitura da realidade concreta. A Rosa é uma das principais teóricas que vão conseguir fazer essa leitura da realidade condizente, né, e utilizando o próprio Marx. Fantástica. Agora, sim, a gente estava falando sobre o feminismo marxista. O feminismo marxista, hoje ele vai retomar, muitos deles vão retomar, essas concepções da Clara Zetkin, a Clara Zetkin vai ser uma das principais organizadoras dos encontros internacionais de mulheres. O primeiro encontro internacional de mulheres, né, que aconteceu em Stuttgart. Às vezes talvez eu possa esquecer qual é o local. Eu não consegui revisar todos os locais, mas, se eu não me engano, o primeiro internacional de mulheres vai ser em Stuttgart. O segundo encontro internacional de mulheres é quase uma internacional mesmo, uma outra internacional de mulheres, inclusive elas são extremamente organizadas. O segundo encontro internacional de mulheres vai ser um encontro no qual a Clara Zetkin e a Alexandra Kollontai vão propor o Dia Internacional de Mulheres como um dia de lutas internacionais, e esse Dia Internacional de Mulheres ele vai ser muito importante para a história, para a nossa história, ele é hoje ainda. Se a gente for falar agora das feministas marxistas, a gente, inclusive, tem elementos bem importantes dos últimos 8 de março, né, no último período. Então, nós temos uma organização de mulheres fundamental, que elas estão falando, né, que elas estão pensando sobre a situação das mulheres da classe trabalhadora ligadas à estratégia, que é a estratégia de tomada do poder, e conceber e organizar o 8 de março, que já vinha sendo organizado. Não era 8 de março, antes não tinha data 8 de março. O 8 de março ele vai fechar como 8 de março depois da Revolução de 1917. Depois que fecha a data do 8 de março. Antes era só um dia internacional que ainda não tinha a data consolidada. Esse dia internacional, ele já vinha, na verdade, ele era um dia nacional de lutas dentro dos Estados Unidos. Então, essa ideia vem da Organização de Mulheres Socialistas dos Estados Unidos. A Zetkin e a Alexandra Kollontai vão propor que, ao invés de nós termos dias nacionais de luta, que nós tenhamos um dia internacional de lutas. A Kollontai que vai ser um dos grandes nomes aí para a gente do feminismo marxista. Vou tomar uma água aqui para dar uma respirada. Eu acho que é importante falar sobre Alexandra Kollontai e a Revolução Russa antes de entrar no debate sobre a concepção do feminismo marxista da agora, né, de uma corrente teórica depois da década de 70. Mas só tomar uma água, mas você pode ir também trazendo outros elementos. Eu falo demais. Vou aproveitar o intervalo para o marketing, pedir para o pessoal que está nos acompanhando contribuir com o Superchat, com o Super Sticker, fazer sua assinatura no canal do Opera Mundi no YouTube, tornando-se membro pagante do nosso canal no YouTube, ou contribuindo
através do Pix, apoie@operamundi.com.br. O Superchat e o Super Sticker podem ser feitos com muita simplicidade enquanto vocês estão assistindo aqui o programa. Qualquer contribuição é muito importante para a estratégia de financiamento do Opera Mundi. Vamos continuar então, Ana Karen, você com a palavra. Pronto. Só mais uma coisa sobre a Zetkin, porque a Zetkin também ela é fantástica, né? A Zetkin, é importante também dizer que a Zetkin ela foi uma das protagonistas também, né? Lá da ala esquerda do Partido Social Democrata Alemão, que depois, mais tarde, né, vai romper com esse Partido Social Democrata Alemão, depois que aprova-se os créditos de guerra, os créditos da guerra, da Primeira Guerra Mundial, e ela, junto com a Rosa Luxemburgo, vai criar, né, junto com outras figuras também lá dentro, né, do grupo, eles vão criar o partido, a Liga Spartacus, e essa Liga Spartacus, mais tarde, vai se tornar o Partido Comunista Alemão. A Clara Zetkin, mais tarde, inclusive, ela vai para a Rússia, né, para a União Soviética, e ela vai ser uma figura importante, com importantes diálogos com Lenin, e a discussão sobre a organização das mulheres depois da Revolução Socialista de 1917. Então, inclusive, tem textos muito interessantes e debates muito interessantes da Zetkin com o Lenin sobre essa organização das mulheres. A Alexandra Kollontai é outro nome-chave para a gente, né? Por quê? A Kollontai, ela no processo revolucionário, né, ela foi um momento da próxima e da ala dos mencheviques, mas depois, antes mesmo, no momento da Primeira Guerra, quando ela estava fora também do país, quando ela fala isso na autobiografia dela, ela estava fora do país, ela volta para o país no momento da Revolução de 1917, e ela vai estar dentro do protagonismo, né, da Revolução de 17, e ela não vai só estar nesse momento, mas ela vai ser um dos nomes lá principais do alto escalão, que a gente poderia chamar, do Partido Bolchevique. A Kollontai, pós a Revolução, ela vai assumir um dos comissariados, que vai ser um dos comissariados do povo, e ela vai ser muito importante no processo de organização da vida das mulheres, né, pós a Revolução de 1917. Se hoje nós temos vários avanços para a vida das mulheres, e isso também se deve à Revolução Russa, pós a Revolução, todos os direitos que já vinham sendo solicitados lá pelas sufragistas e que já vinham em lutas, pós-revolução, tudo isso vai ser tomado como decreto, né? O direito à mulher ao trabalho, inclusive o Lenin, a Zetkin, a Alexandra Kollontai, vai falar bastante, e aí eu acho que esse é um elemento chave, nesse tanto eu volto sobre os outros elementos, vai falar bastante sobre a questão e a condição da mulher dentro do trabalho doméstico. A condição, ele vai dizer assim, o Lenin, a Zetkin, né, a condição do trabalho doméstico ela é degradante. Ele aprisiona as mulheres dentro do lar, ele emburrece as mulheres. Nós precisamos superar a condição, que é essa condição desse trabalho, no qual impede as mulheres se desenvolverem plenamente enquanto seres humanos. Quando você faz um trabalho que você cotidianamente, você só repete aquele trabalho, né? Você faz um trabalho e aí ele é totalmente desfeito, e ele é repetido cotidianamente, sem um processo, inclusive, de aprendizado, porque antes, o trabalho doméstico ele era bem mais amplo, né? O trabalho doméstico, antes do advento da indústria, ele tinha várias coisas que eram se feitas dentro de casa. A roupa era feita dentro de casa, velas eram feitas dentro de casa, então você tinha um processo artesanal importante do trabalho doméstico. Depois das revoluções, né, da Revolução Industrial, eu falei Revolução Russa, estou errada, da Revolução Industrial, com a criação da indústria, tudo isso que era do trabalho doméstico, de produção, né, de alguns bens, ele passa a ser produzido dentro da indústria.
E o trabalho doméstico, ele vira cada vez mais o elemento da limpeza e do cuidado das crianças e da família. Então, uma das questões da Revolução Russa principal era retirar as mulheres da condição e da vida desse trabalho doméstico. E isso vai ser muito importante, porque uma das questões do comissariado era justamente fazer com que essas mulheres, elas saíssem do trabalho doméstico e elas entrassem dentro do trabalho que era o trabalho das fábricas. Para além disso, nós temos várias outras condições, né? As mulheres, elas passam a ter o direito da separação, elas passam a ter direito de voto. O direito de voto é o primeiro direito, né, a votar, assim, do sufrágio universal. Oi, sufrágio universal. Oi? O primeiro país a ter sufrágio universal. O primeiro país a ter o sufrágio universal vai ser, né, na União Soviética. As mulheres, né, as crianças, que é outro elemento fundamental, né, a criança, ela também passa a ter direitos, ela é um sujeito também de direitos, de cuidados que vão ser muito importantes, e a Alexandra Kollontai, ela é protagonista nesse debate do cuidado da saúde da mulher e também do cuidado das crianças. Uma das coisas que vão ter vai ser promover amplas creches para o cuidado dessas crianças. Então, tem vários direitos que eles vão ser conquistados nesse momento e vão ser, vários desses direitos, inclusive, vão ser por decreto mesmo, né, transformação da lei. Isso não significa que as coisas, elas se transformam do dia para a noite, né? Então, apesar de termos um processo que era um processo revolucionário, tem um filme, né, que é um filme aquele Batalha de Argel. E aí tem um dos personagens principais, ele vai dizer assim: fácil é tomar o poder, difícil é manter uma revolução. Foi muito difícil manter-se essa revolução, principalmente porque você está fazendo aqueles tantas transformações dentro da União Soviética, com uma guerra, né, em um período de uma guerra civil, né, de um momento que era um momento extremamente difícil. Mas, para além disso, essas transformações, elas também geraram determinadas contradições. Algumas mulheres, elas, né, ainda não têm o movimento da consciência, ela não se transforma do dia para a noite. Muitas das mulheres, o que aconteceu? Quando houve o direito ao direito da separação, muitas mulheres, né, elas foram abandonadas por seus companheiros depois da separação. Isso também vai gerar outros elementos contraditórios. Oi? Com seus filhos e tudo, houve muito problema. Os seus filhos foram abandonados. Então, isso não significa que, porque nós transformamos a lei, necessariamente nós vamos transformar, de um dia para a noite, a consciência da classe. Esse processo de transformação da consciência, inclusive da mulher, compreender que é importante, esse processo de trabalho fora, um trabalho que não seja mais o trabalho doméstico, ele também não se dá do dia para a noite, principalmente lembrando que a Rússia, no momento da Revolução, ela era majoritariamente com pessoas que viviam no campo, e a vida das pessoas no campo é ainda mais limitadora. Tem alguns livros que falam, Ana Karenina, que mostram, né, a vida dessas pessoas no campo, que vão descrever, né, como era difícil, né, a condição, inclusive, dessas mulheres. Tem um outro livro, que agora não passei, mas também que vai falar um pouco sobre essa condição no campo. Mas a gente vai falando lá do feminismo. Então, o debate também da Alexandra Kollontai, que vai ser o debate sobre a família, vai ser fundamental. A Alexandra Kollontai vai discutir a questão que é a condição da família, ela vai dizer assim, essa família burguesa, ela é produto dessa sociedade capitalista. Nós temos aquilo que a gente estava falando, que estava sendo discutido lá pelo Engels, né? A família burguesa é produto, essa família nuclear, burguesa, monogâmica, que limita a condição da mulher, porque a mulher, ela se limita a um relacionamento, ou seja, ela está falando, inclusive, porque lembrar que a Kollontai, ela vem de uma família burguesa, né, a Kollontai. Então, ela está falando principalmente da sua condição de mulher burguesa. Então, ela vai dizer assim, essa família burguesa, que nós temos que nos ligar a um marido e cuidar dos filhos, e termos a vida inteira, né, cuidando dessas crianças, limita o desenvolvimento psicológico da mulher. Então, é necessário que a revolução, ela também rompa com esse processo, esse formato de família. Então, ela vai discutir
também, né, a família, esse processo de destruição da família, que não é também uma destruição do dia para a noite, vamos lá, né, é conceber um outro formato de relação, que seja a relação que você não vai simplesmente, eu gosto de dizer, que não é simplesmente acabar com o laço, por exemplo, da maternidade, da paternidade, é concebê-lo em outro patamar, um patamar no qual as cuidadoras, as mães, elas não tenham que se limitar a simplesmente serem mães, muito menos que os filhos, as crianças, elas se limitem a serem cuidados por dois pais que têm várias limitações, um pai e uma mãe que têm várias limitações. Então, a criança, ela precisa ser desenvolvida por toda uma comunidade, do mesmo jeito que a mãe, que as mães não, que as mulheres, né, que essas mulheres, elas não têm que se limitar simplesmente a esse cuidado, que é esse cuidado das crianças e esse cuidado familiar. Então, ela tem textos importantes, importantíssimos sobre isso, tem um conjunto, né, de textos, ela também vai disputar, ela vai fazer disputas importantes dentro do partido, muitos desses ganhos, dessas conquistas, mais tarde, elas vão ser perdidas. É importante também dizer outra questão, a Rússia, a União Soviética vai ser o primeiro país no mundo a legalizar o aborto, mais tarde também dentro do período, né, do Stalin, isso também vai ser modificado, mas é o primeiro país no mundo a legalizar o aborto, concebendo como que o aborto, ele é uma condição de saúde da mulher, né, não é uma condição religiosa e tal. Essas são algumas das bases importantes para a gente do feminismo marxista. Tem outras tantas? Claro que tem outras tantas. E hoje? O que representa hoje o feminismo marxista, em linhas gerais? Tá. Vou beber uma água e dar uma respirada, né? Eu falo rápido, e aí eu não respiro. Eu tenho uma tarjetinha, assim, que fica assim do meu lado. Respira. Enquanto você vai tomando água, pessoal, contribuam com o Superchat, com o Super Sticker. É muito importante para nós a contribuição, o dízimo. Vai lá. As correntes, que foram algumas correntes teóricas, que vão começar a fazer críticas ao que vai ser concebido, né, como as ondas feministas, e vão retomar, né, essas ondas feministas, inclusive, uma parte dessas ondas, existia uma crítica dizendo que a concepção que era a concepção marxista, algumas das figuras, principalmente da terceira onda, que as concepções marxistas... A primeira onda, as sufragistas. A segunda onda, ela vai ser principalmente também de setores que são setores liberais, também numa solicitação de direitos, a segunda onda, né? Eu acho péssimo. Aonde? Oi? É que você já falou da terceira onda. A segunda onda se localiza historicamente aonde? A segunda onda, você está perguntando historicamente do ponto de vista a terceira onda, qual foi a segunda? A segunda onda, ela vai se dar principalmente de 1950, né? Aí vai ter controvérsias, né? Mas vai ser principalmente a partir de 50, vamos dizer que pode ser até a década de 90 e tal, né? O debate principal tem divergências até de quando é esse período da segunda onda. Eu não gosto dessa concepção, eu estava falando para você, primeiro porque eu acho que elas são extremamente limitadas, esse debate da segunda onda, mas ela vai ser aquele principal momento que vai ser o debate sobre a liberdade sexual, sobre o debate da questão de que o pessoal, ele também é político, né? A questão que vão ser a questão da condição cultural, né, das transformações que são as transformações culturais. Nesse momento, aí agora eu acho que a gente consegue discutir, nesse momento da segunda onda, que aí a gente já tem uma concepção, inclusive, de feminismo liberal formulada, né? Então, inclusive, a gente tem um processo que é um processo de disputa dentro da questão de direito internacional. Tem várias diplomatas que começam a disputar esse debate feminista. Então, esse debate feminista que aí a gente consegue dizer assim, limita-se a
ao debate sobre a questão da liberdade sexual, ao debate da questão, da questão das mudanças culturais, né, na vida dessas mulheres. Então, o direito a se vestir de uma forma diferente, o direito a se expressar publicamente. Então, é um pouco disso do que é considerado essa segunda onda. E a terceira onda... Oi, desculpa. Não, vai lá. E a terceira onda, o que seria? Tá, e a terceira onda, ela vai ter, principalmente, ela vai trazer, começa a fazer um debate que é um debate a partir da década de 90, né? Aí, dentro desse debate da década de 90, você já tem uma crítica a essa concepção, que é essa concepção universalista de mulher. Então, aí você já tem, assim, um debate mais aprofundado, porque, lembra, parece que para a mulher liberal, todas as mulheres, elas são iguais perante a lei. É isso que é apresentado, né? Todas as mulheres, elas são iguais perante a lei. Então, essa concepção, que é essa concepção de mulher e dos direitos, que elas são principalmente a luta dos direitos das mulheres pequenas burguesas. Na década de 90, você já tem o surgimento de outras teorias que vão ser teorias que vão colocar, né, a teoria queer, algumas teorias que vão ser concebidas principalmente dentro do debate do pós-estruturalismo. Só que aí temos alguns nomes, como a Butler, que vai estar aí, algumas pessoas vão trazer a Butler, Judith Butler, dentro dessa terceira onda. Vão ter elementos agora, né, sobre a questão LGBTQI+, a questão sobre as mulheres trans. Então, começa a ter outros elementos que já não trazem mais essa mulher como uma concepção universal de mulher. Nessa terceira onda que surgem as principais teóricas do feminismo negro? Nessa terceira onda que surgem também as principais teóricas do feminismo negro, né? Também vai surgir nessa terceira onda. Eu não gosto dessas ondas, eu confesso. A gente faz essa classificação, mas eu acho muito ruim, confesso. Se for para a gente pegar, o que a gente faz, né? A gente pega e vai discutindo as principais linhas que foram defendidas por algumas dessas teóricas. Eu acho que mas é difícil a gente fazer aqui, né? Então, aí eu estava falando lá sobre a questão do feminismo marxista. O feminismo marxista, principalmente as mulheres da terceira onda, né, alguns setores da terceira onda, vai dizer que, né, vão trazer que o debate que o Marx e o Engels faz, ele não é suficiente para conceber a situação da mulher dentro das sociedades, dentro da nossa sociedade, né? Então, tem alguns setores, inclusive, que vão ser considerados como feministas socialistas, que vão... e outras, uma referência também, né, que são as feministas materialistas, elas vão tentar trazer um debate que é do sistema dual. Não, você tem a questão da exploração das mulheres, então, as mulheres, elas são exploradas e como toda a classe trabalhadora, mas, ao mesmo tempo, ela está submetida a um outro sistema, aí a concepção de sistemas, que é o patriarcado. Então, uma coisa é a exploração da classe trabalhadora, das mulheres trabalhadoras, outra coisa é o patriarcado. Então, e o patriarcado, do mesmo jeito que aí algumas mulheres, né, que vão discutir, fazer o debate da interseccionalidade, das intersecções, vão trazer que é o patriarcado, a condição racial, a condição de ser explorada dentro da sociedade de classes, ou seja, da divisão social do trabalho, de haver classes sociais, e a condição que é a condição da identidade de gênero e da orientação sexual. Então, isso são sistemas que eles se interrelacionam para produzir que elas vão produzir determinados um conjunto de opressões que vão ser vivenciados de forma distintas. Essa daí é um principal elemento da teoria interseccional. A teoria que vai dar subsídio
a consubstancialidade. E aí tem teóricas da consubstancialidade que vão dizer que a consubstancialidade é muito próximo do debate do que a gente concebe enquanto totalidade no materialismo histórico dialético. Eu tenho um desacordo. Então, consubstancialidade, inclusive, depois de um tempo, né? Antes eu também achava que consubstancialidade, ela poderia ser usada da mesma forma que a categoria não, que não é uma categoria, mas que é o elemento da totalidade. Mas nesse instante eu entro aí. Mas o debate da interseccionalidade, ela tem alguns problemas, né? Alguns dos problemas do debate da interseccionalidade se nós temos um conjunto de intersecções, né, que eles estão distintos, né, e que ele vai ser concebido, então eu posso olhar para esse determinado ser humano, eu posso até trazer elementos históricos para esse ser humano que eu estou tentando analisar. Veja bem, a questão também não é analisar o ser humano, é analisar a estratégia, tá? Acho que um elemento fundamental. Por que a gente está usando as teorias para compreender a realidade? A gente não usa uma teoria para compreender a realidade simplesmente para compreendê-la. A gente está usando uma teoria para compreender a realidade para transformá-la. Então, pensar que todas as vezes que nós temos uma teoria que faz a leitura da realidade, também vai ter uma proposta de transformação que vai estar imbuída dentro dessa teoria. E é essas propostas de transformação que podem ter problemas, tá? As teorias que são muitas das teorias interseccionais vão ter divergências, deve ter gente gritando aí, não é isso, lá do outro lado. Muitas das teorias interseccionais, elas acabam, de uma certa forma, priorizando um ou outro desses elementos que são concebidos, e acaba resumindo-se, de uma certa forma, alguns dos setores, a lutas que são as lutas por transformações dentro desse sistema social. Ou então a luta que acaba virando etapas, tá? Então, o que a gente tem que fazer agora? Um dos elementos chaves agora e principais, e tem algumas das figuras da interseccionalidade que vão usar bastante isso, não são todas, inclusive tem autoras interseccionais que umas vão conceber de uma forma, outras vão conceber de outra, que, por exemplo, um dos elementos principais vai ser o empoderamento negro. Tem setores do empoderamento negro que usa a teoria da interseccionalidade. Então, é importante mulheres negras, elas conceberem, né, elas terem o seu próprio comércio, elas se enxergarem enquanto mulheres bonitas, elas se darem bem socialmente, elas se tornarem chefes, né, elas se tornarem a dona de um determinado espaço. Por quê? Porque essa intersecção, ela vai se somar e vai produzir uma maior condição de opressão. Ela se soma e conduz a uma maior condição de opressão. E ninguém, né, além dessa pessoa que está dentro dessa concepção dessa condição de opressão, ela vai entender aquela condição, que tem um elemento que é a compreensão, né, o lugar de fala, quem compreende, quem sente aquilo. Só que muitas das vezes o que é que você avança? Uma coisa importante é que esses setores precisam ter lugar de fala, outra coisa é limitar-se ao ter o poder. Aí algumas pessoas vão estar falando lá, Ana, mas é importante que as mulheres negras, elas se reconheçam, não só as mulheres negras, mas as mulheres LGBTs, as mulheres trans. Claro, eu não estou dizendo que isso não é importante, isso é muito importante, sim, para essas mulheres, inclusive para o processo político, né, de conseguir estar em determinados espaços que são extremamente difíceis de estar. A condição psicológica, ela é importante. Ninguém está dizendo que isso não é importante. A questão é como que essas lutas, elas se interligam à estratégia de transformação dessa sociedade. Se nós nos limitamos lá a concepção de que esse somatório de condições, nós não precisamos transformar essa sociedade, né, ou seja, destruir o capital, isso tem muitos problemas. Entendi. Todas as teóricas da interseccionalidade acham isso,
Não, tem teóricos da interseccionalidade, inclusive hoje dentro de alguns setores, que dizem sim que é necessário uma transformação socialista. Mas, ao todo e ao cabo, em muitas de suas táticas, toda estratégia ela tem que ter uma tática, certo? Se a gente quer tomar o poder, como é que a gente toma o poder? Tá? Então, o problema é, se as táticas que elas são concebidas dentro da organização de determinados setores, elas não rumam para uma organização do poder popular, ou melhor, da organização da classe trabalhadora para uma tomada de poder, e elas se limitam muitas das vezes no empoderamento ou no avanço individual, né? Essas táticas, elas não necessariamente ela conduzem a uma estratégia. A consubstancialidade, vão ter mulheres dentro do debate da consubstancialidade que vão dizer que existem sistemas de opressão e que esses sistemas de opressão, eles estão interligados e tem um conjunto de determinações múltiplas, que essas determinações múltiplas, elas conformam essa classe trabalhadora de uma determinada forma. O problema também é que essas determinações, algumas teóricas que vão fazer essa crítica vai dizer, esses conjuntos de determinações, você não tem uma determinação maior que vai trazer o elemento que é o elemento chave para a compreensão da classe trabalhadora. Todos os elementos, eles se equivaleriam horizontalmente? Eles, um conjunto de determinações que eles se equivaleriam igual. Tem algumas perguntas aqui de espectadores nossos. Posso só falar, por último, uma coisa, só para finalizar? Os últimos setores agora, só para a gente chegar, é porque, assim, às vezes é importante, o meu sistema de pensamento. Para eu dizer quem eu sou, eu tenho que dizer também que eu não sou, né? Às vezes é esse o processo, de distinguir. As teóricas que são as teóricas da concepção, do marxismo, do feminismo marxista, que vem lá da década de 70, e aí vai ter nomes importantes, um dos elementos-chave vai ser o debate da reprodução. Então, ele vai dizer assim, Marx e Engels, lá no Marx e Engels, todo o debate para nós concebermos a condição da mulher dentro da sociedade de classes, ele está lá. E o elemento-chave é compreender o debate da reprodução social. Um elemento que mantém a mulher dentro dessa condição, que ela é uma condição diferenciada, é a condição de que nós, além de produzirmos as mercadorias dentro do sistema capitalista, ou seja, de produzir o lucro dentro do sistema capitalista enquanto classe trabalhadora, nós ainda temos um outro elemento fundamental para a manutenção do sistema, que é a manutenção da reprodução social. Essa reprodução social, ela se dá com a produção da força de trabalho, a produção da mercadoria-chave que consegue fazer com que haja os lucros dentro da sociedade capitalista. Se não tem força de trabalho, ou seja, se não tem uma classe trabalhadora que consegue voltar cotidianamente, todos os dias, para o trabalho, alimentada, vestida, e, ao mesmo tempo, com os filhos alimentados, né, com esses filhos que vão se tornar trabalhadores, nós não temos como existir o sistema que é esse sistema capitalista. Então, o elemento da reprodução para as teóricas, que são as teóricas que vão ser concebidas, né, depois da década de 60, e que vão se contrapor, algumas delas se contrapõem às teorias da consubstancialidade, outras não, nem todas, mas que se contrapõem à interseccionalidade e se faz uma crítica também ao feminismo materialista, elas vão dizer que sim, lá no Marx esse elemento já está, e ele está concebido dentro do debate de reprodução social. E o outro elemento é o elemento da totalidade. Nós não temos como conceber uma estratégia de transformação dessa realidade sem nós compreendermos que esse momento histórico, ele faz parte de uma totalidade que tem uma história anterior e que também tem um devir. Esse elemento da totalidade que vai ser chave, por exemplo, para eu compreender hoje a estratégia da Revolução Brasileira. Não tenho como falar sobre um feminismo, que é um feminismo classista, para a nossa concepção, se eu não compreendo quem são as mulheres desse momento dentro do Brasil. Quem são essas mulheres, que são mulheres que foram permeadas pela escravidão, pelo processo de escravidão, pelo processo de dizimar, né, as mulheres indígenas. Então, eu preciso compreender quem são essas mulheres para me organizar as minhas táticas e que são mediações para uma estratégia social. Mas em síntese, deixa eu ver se eu entendi. Em síntese, o debate seria o seguinte: o feminismo marxista, pelo menos na concepção que você está defendendo, coloca que os direitos das mulheres eles não podem ser conquistados sem que haja superação do capitalismo,
seja, não é possível que esses direitos atendam a classe trabalhadora sem uma superação do sistema econômico-social na qual essa falta de direitos é instrumental, enquanto que outras concepções acham que esses direitos são possíveis de serem conquistados dentro da própria sociedade capitalista. Não, veja bem, é possível conquistar esses direitos para as teóricas lá do feminismo, do que vai ser considerado lá o feminismo marxista. Sim, é possível conquistar direitos, mas esses direitos, eles vão estar limitados pela sociedade do capital. Por exemplo, vamos lá, a Europa, no período do estado de bem-estar social, muitos direitos eles foram conquistados. Só que esses direitos, primeiro, foram conquistados à custa de uma manutenção de uma periferia que tem uma superexploração do trabalho. Então, lembra sempre, quando a gente está falando do capitalismo, a gente também está falando do capitalismo internacional, número 1. Segundo, então, está tendo um estado de bem-estar social na Europa, mas enquanto está tendo um estado de bem-estar social na Europa, a gente está aqui num período que é o período, inclusive, de ditadura, né, militar. O número 2 é que no período que são momentos de crises como agora, esses direitos eles são retirados. Muitos dos direitos dentro da Europa agora estão sendo retirados. E tem uma outra questão. Para as mulheres da Europa terem determinados direitos, as mulheres europeias têm determinados direitos. Só que isso é à custa, inclusive, da exploração de mulheres imigrantes que são dentro da Europa, né? Que não têm direito nenhum, inclusive têm condições de vida extremamente difíceis. A universalização e a estabilidade desses direitos, mesmo quando conquistados, dependeria da superação do capitalismo. Depende da superação do capitalismo. Esse é o conceito-chave, não o conceito teórico, mas o conceito político-chave do que seria o feminismo marxista. Sim, e a gente não tem condições de superar o elemento da reprodução social do trabalho sem a gente superar a sociedade, que é a sociedade capitalista. Mesmo que as mulheres europeias, né, diminuam a reprodução do trabalho, né, ela deixe de fazer alguns elementos que são lá, né, mas isso é à custa de uma periferia que está aqui mantendo não só a reprodução, né? Oi? E de uma periferia colonial dentro da própria Europa. Dentro da própria Europa, com certeza. Todo mundo batendo palmas porque a Angela Merkel aceitou 1 milhão de sírios, e os motivos fundamentais foi para substituir mão de obra no trabalho manual e para aumentar a reprodução social do trabalho. Sim, né? Com certeza, com certeza. A Natália Araújo faz uma pergunta que eu queria que você respondesse. Qual a diferença da interseccionalidade e identitarismo? Isso não divide a luta feminista? Sim, o identitarismo. A diferença entre essas duas coisas, ela pergunta, e se isso não divide a luta feminista? Primeiro, a luta feminista é dividida. Quem divide não é a interseccionalidade, né? O que divide é essa história que eu tentei trazer aqui. Uhum. Muito de forma fragmentada, é claro, não dá para trazer tudo, mas é isso. Hoje nós disputamos a pauta feminista. Disputamos do ponto de vista do que é o feminismo. Porém, lá... Acho que a disputa principal é o feminismo marxista e o feminismo liberal. Se eu acho que o principal é a fragmentação? A disputa principal no movimento das mulheres é entre o feminismo marxista e o feminismo liberal? Não, eu não acho que é ainda sobre o feminismo marxista e o feminismo liberal. Nós temos setores importantes que ainda estão dentro desse debate da interseccionalidade, apesar de dizer que é marxista. Entendi. É essa a questão. Às vezes não adianta simplesmente a gente dizer que nós somos marxistas se nós defendemos determinados elementos teóricos que nos embasam e que acaba caindo dentro da interseccionalidade. Então, eu acho que, se a gente fosse falar dentro do Brasil e do mundo, eu acho que o feminismo, ele tem o feminismo liberal, e hoje o feminismo que ainda está pautado bastante na interseccionalidade, ele é mais prevalente do que o feminismo marxista. Acredito que sim. Né? E estou falando isso porque uma outra coisa, né? Nós temos setores de mulheres que
são setores de mulheres organizadas dentro de partidos comunistas no mundo e dentro de partidos que são partidos não social-democratas, né, mas que têm elementos lá da social-democracia, que debate e que faz a disputa do feminismo, mas ainda com muitos elementos que são os elementos extremamente reformistas. E muitas das vezes a gente não consegue, e não tem que encaixar tudo no mesmo lugar mesmo, né? A gente não encaixa esse feminismo que é esse feminismo. Eu diria que não é feminismo marxista, mas, ao mesmo tempo, também, às vezes, não é um feminismo interseccional, mas é um feminismo que ele está pautado, simplesmente, ele está pautado na luta. Ele diz que ele tem uma estratégia socialista, mas, na maioria das vezes, ele está pautado na luta por reformas, né, e por transformações etapistas dentro desse sistema social. Se nós temos uma estratégia, que é uma estratégia etapista, muitas das vezes, né, social-democrata ou democrático-popular, ela não necessariamente ela vai ter uma concepção que ela vai ser uma concepção que avance no processo de uma tomada de poder da classe trabalhadora. Pode até anunciar que sim, mas não adianta a gente anunciar. Só retomando aqui a pergunta da Natália. Vamos lá, vamos retomar. Da interseccionalidade e identitarismo. Primeiro, viu, Natália? Isso não divide. O movimento feminista já é dividido, não é necessariamente isso. A questão do identitarismo, uma das questões um elemento-chave da compreensão do ser humano é a sua identidade social. E essa luta, as lutas, elas vão se pautar a partir dessas identidades, a partir desse reconhecimento do ser mulher, dentro do reconhecimento do ser mulher, uma mulher negra, né? Porque a mulher negra, ela tem uma diferença da mulher que é a mulher branca ou da mulher que é parda, né? Então, tem um elemento que é fundamental, que é a luta pelo reconhecimento, né, da identidade. Então, essa luta pelo reconhecimento, ela vai lutar, por exemplo, para entrar no governo. Vamos lá dar um exemplo. Mas ela pode entrar para o governo sem uma pauta de transformação da realidade. Se ela tiver entrado dentro do governo, tudo bem. Por quê? Porque ali tem uma representação de uma identidade, que aí o fundamental nós precisamos ser representadas dentro do governo, dentro do poder. Ao mesmo tempo, é a mesma coisa que eu estava falando, né? Uma mulher negra, se uma mulher negra ela consegue chegar e ascender a dona de uma grande empresa para o movimento identitário, isso é importante. Por quê? Porque essa mulher, que é uma mulher negra, né, que pode ter sido em outras condições, ela conseguiu ascender ao poder. Então, a luta identitária, ela é uma luta que, querendo ou não querendo, ela se dá principalmente dentro de um debate de poder dentro dessa sociedade, um poder de reconhecimento, ou então um poder de ter direitos que são os direitos dos próprios, mesmo que seja do próprio capitalista, né? Então, a luta identitária, ela se pauta um pouco nisso. Ou então, por exemplo, ela vai se pautar na questão do lugar de fala. Isso divide a luta? Sim, ele divide a luta, já que divide a luta mais ampla, já que eu vou achar, né, que o meu problema, inclusive, é o outro, é o homem, é o branco. O problema não é o capital. O problema é aquele outro que impede de eu ascender o poder. Então, o problema é o macho, né, como alguns colocam. O problema é a pessoa hétero, que também nós vemos cotidianamente. O problema não é o capital, o problema não é a transformação. A interseccionalidade, ela não vai necessariamente se pautar no identitarismo. As teorias interseccionais, inclusive, elas têm uma concepção que é uma concepção de classe. Existem classes sociais, porém, algumas das pessoas e algumas das teóricas que defendem a interseccionalidade, elas caem no identitarismo. Não são todas. Tem pessoas e militantes e agrupamentos importantes, respeitados, que têm uma pauta, que têm uma estratégia socialista, que defendem a interseccionalidade, que não cai necessariamente no identitarismo, sempre. Alguns caem no identitarismo, tá? Mas eu já expliquei a interseccionalidade, eu acho que a gente consegue avançar.
Muito que Espero bem. que eu tenha conseguido responder, viu, Natália? Ana, bom, a gente, infelizmente, esses programas têm um tempo finito, porque a gente poderia aqui ficar horas nessa verdadeira aula que você está nos dando, pelo menos está me dando sobre esse debate político, teórico acerca do feminismo. A gente está chegando ao final. O programa chama 20 minutos, mas efetivamente ele devia chamar 90 minutos. Então a gente já está com 90 minutos. Eu vou te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados quando a gente está terminando a conversa. A primeira, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores e espectadoras? E a segunda pergunta, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Vocês fizeram essa pergunta, eu gostei muito, assim, né? Mas eu gosto de um monte de livro, então é difícil a gente indicar. Eu resolvi não indicar um livro, um livro sobre feminismo e tal. Eu resolvi indicar a literatura, né? Ótimo. Uma literatura que eu sou apaixonada é Jubiabá, do Jorge Amado. E aí, por que o Jubiabá do Jorge Amado? Porque o Jorge Amado, ele vai descrever a situação da classe trabalhadora dentro de forma extremamente dura e poética, né? Mas ele traz vários elementos dos meninos de rua dentro de Salvador, ele vai trazer o elemento da greve, a greve organizada pelos trabalhadores negros, ele vai falar... Box. Oi? Vai trazer a história do box. Pois é, ele vai trazer a história do box, né? Ele vai trazer a história da questão, né, da religiosidade, vai trazer de forma extremamente sensível a condição das mulheres negras, e a das personagens principais, a tia, né, do Balduino, ela vai, isso é muito marcante para mim, ela vai entrar em um surto psicótico, e ela vai entrar num surto psicótico, ela é relacionado à sua condição de trabalho, né, ela transportava um caldeirão quente na cabeça. Então, para mim, é isso que eu estou falando quando eu estou falando de feminismo classista. Estou falando das mulheres trabalhadoras. Oi? Cuidado com spoilers, senão as pessoas não leem o livro. Nossa, não, mas esse livro, o que você imaginar desse livro aí, que você pode, é fantástico. Então, essa é uma das indicações. Eu vou vou reforçar a tua indicação, se você me permite. Eu acho que o Jubiabá é o melhor livro do Jorge Amado. Legal. É o ápice da atividade literária do Jorge Amado. Eu sou um Jorge Amadista provavelmente desde muito antes de você nascer. E o Jubiabá é o melhor livro do Jorge Amado. Ai, que legal, que legal. Então, eu acho que a gente está aí, né? Eu não vou dizer que ele é o melhor livro, porque eu acho que eu preciso ler mais o Jorge Amado, inclusive, né? Mas eu acho que tem livros riquíssimos. Eu gosto muito do Jorge Amado, muito. O outro livro é O País Sob a Minha Pele. Então, pessoal, Jubiabá, Jorge Amado, editora Companhia das Letras. Vocês podem adquirir esse livro no próprio site da editora, ou em alguma plataforma, ou numa livraria, porque agora já voltaram a abrir as livrarias, ou no estante virtual. E essa edição da Companhia das Letras é especialmente bem cuidada. Bem cuidada. Pronto. Fiz a propaganda do livro. Eu acho que não sei se vai vir um filme ou se vai vir um outro livro. O outro livro que eu indiquei é da Gioconda Belli, O País Sob a Minha Pele, que é um livro de memórias dela. A Gioconda Belli foi ser uma revolucionária nicaragüense, que vai entrar muito jovem na frente sandinista. Ela é uma poetisa fantástica. Ela, inclusive, uma parte do livro, né, ela fala lá um momento que ela estava com o Fidel e ela aprendendo a atirar com o Fidel. E vai falar de forma extremamente sensível, né, apaixonada, a história dela, como foi essa história dela de ser mulher e de estar dentro de um processo que é um processo revolucionário, de lutas, né? Então, eu acho que esse daí é uma outra grande indicação, extremamente sensível. Gioconda Belli, muito que bem. E agora, filme ou série? Então, eu pensei em vários filmes, né? Mas aí eu estava... esses dias eu fui rever esse filme, que é o Cuba e o Cameraman,
e do porquê dessa indicação, né? A gente tem a nossa revolução aqui do nosso continente, que é a Revolução Cubana, que tem sido extremamente perseguida, estigmatizada. Nós sabemos muito bem que nós temos que Cuba vive um processo que é complexo, extremamente complexo, pois é uma ilha socialista dentro de um mundo capitalista, e que tem ali do outro lado, né, bem muito próximo, só atravessa um canal, um dos países imperialistas do mundo, né, mais belicistas, assim, de expansão que faz expansão territorial, que é os Estados Unidos e a nossa ilha revolucionária, que tomou o poder e que, inclusive, ela muitas mulheres têm direitos também, avanços, né, fantásticos. Eu tenho um carinho imenso, e são camaradas que cotidianamente eu estou em contato com a Federação das Mulheres Cubanas, e esse filme, o Fidel, ele é extremamente sensível na verdade, o Fidel era extremamente sensível. O Fidel tinha discursos belíssimos, né, quando ele está falando sobre a condição da humanidade, sobre a questão do imperialismo, sobre a própria revolução. Então, nesse filme, o Fidel, ele vai ter vários dos documentários, né, que essa figura está falando, ele vai estar acompanhando o Fidel e também acompanhando alguns dos marcos da Revolução. Então, foi por isso. Eu ia trazer outros filmes cubanos também, mas achei que também não ia dar tempo. Bem interessante. Cuba, Cameraman, é bem interessante. Bem interessante. Então, essas são suas indicações. Eu ia também trazer umas séries, mas eu acho que é muita coisa também. Vamos lá. Tá bem. Ana Karen, queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante, tão informativa. Obrigado pela oportunidade que você deu aos nossos espectadores e a mim mesmo. Eu que agradeço mais uma vez pelo convite do Opera Mundi. Eu falo demais, acho que o programa ficou longo. Espero que tenha conseguido fazer algumas sínteses que traga alguns elementos. Claro que, com certeza, estudar esse debate do feminismo marxista tem muita coisa para ser estudado. Então, acho que é só uma indicação. Para quem está nos acompanhando, convidar para conhecer o Coletivo Feminista Classista Ana Montenegro, acho que é outra aí chamado, e para a organização, para as lutas. Nós vivemos um momento extremamente delicado da história da humanidade, que mais do que nunca, a Revolução Socialista, né, ela é a pauta do dia. Se a gente não faz isso sozinho, o indivíduo lá do Liberté, Fraternité, Igualité, o indivíduo que é criado lá naquele movimento, ele não consegue transformar a sociedade sozinho. É só nos organizando coletivamente que nós temos condições efetivas de transformar, né, essa sociedade e superar esse sistema que tem exterminado a nossa classe, como agora, nesse momento que a gente passa por num país com 600 mil mortes, né, e também uma condição extremamente difícil no mundo. Muito obrigada mais uma vez, um abraço, tá, para todo mundo que nos acompanhou até agora. Muito obrigada ao Atma, à equipe que está aí com a gente, um abração. Obrigado, Ana. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Voltaremos a nos ver na segunda-feira, 25 de outubro, às 11 horas, com outra edição do programa 20 Minutos. Nosso convidado será o antropólogo e cientista político Luiz Eduardo Soares, secretário nacional de Segurança Pública durante o primeiro governo Lula. O tema: segurança pública, a saída pela esquerda? Até lá, obrigado pela audiência de hoje, bom final de semana e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade.
Obrigado pela audiência e até a próxima.